Fala time, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Como vocês sabem, eu tenho esse Mini aqui e esse Mini é que eu quero conversar com vocês depois de 3 meses sendo dono dele, indo pra lá e pra cá, tendo arrumado muita coisa. Chegou a hora de dizer, vale a pena, prós e contras desse minizinho R56 aqui. E tem bastante coisa para conversar sobre ele. É o seguinte, eu vou começar pela coisa boa então, que para mim é a principal. Simplesmente o carrinho é muito legal de dirigir. Essa posição de dirigir que simplesmente me parece ser um kart, literalmente. Todas as vezes que eu sei que ali atrás, ó, acaba cedo, é bem ali mesmo o final do carro. Você sabe que você pode entrar na curva mais sovieticamente. Sabe que o carro vai estar bem estável. Apesar das coilovers que eles estão, não são das mais caras, mais tops, mas o carro é muito plantado no chão, é muito legal de dirigir. Então esse é um ponto absolutamente positivo. Outra coisa que eu adoro nesse carro é o tipo da porta sem o frame, como esse daqui. Cara, é muito estiloso esse carrinho, né? Eu acho que os carros esportivos, normalmente 2 portas, coupé, geralmente eles vêm com isso e eu acho sensacional. Ela fica mais leve, ela fica mais estilosa, fica muito mais interessante de ver a porta abrindo sem essa moldura toda. Então esse é um outro ponto positivo para o Mini, que também teve um projetinho bem legal desde o seu primeiro lá, que foi sempre muito usado aqui na Inglaterra para fazer pista e tal. Outro ponto bem positivo nesse carro é a quantidade de modificação que você consegue fazer nesse carro. Tem muitas coisas relacionadas com o visual do carro, principalmente. Às vezes você colocar essas faixas em carros que não vêm com ele normalmente, fica meio estranho, a pessoa pode achar estranho. E no Mini não é estranho. O cara coloca a bandeira da Inglaterra, coloca bandeira sei lá, do que quiser, coloca faixa de tudo quanto é tipo. E no Mini, no caso, não tem esse problema, porque todas as vezes que você coloca qualquer coisa nesse aspecto, ele não vai parecer tão estranho como em outros carros, como vocês podem saber aí, que, sei lá, se colocar em um outro carro, uma Mercedes, às vezes fica meio esquisito. Não só no interior, né, no visual, mas como aqui também no motor, que dá para deixar ele bem mais forte, bem mais apimentado com pouca coisa. Então assim, é um motorzinho 1.6, né? É uma turbina relativamente pequena, mas que se você consegue fazer, como a gente sabe, motores turbos, dá para fazer um remap legal. Um Stage 2 como esse aqui, de 170 cavalos, vai literalmente para em torno de 230, 240. Então é um ganho bem expressivo. Isso daí me anima muito, porque é isso, é um sorriso a cada cavalo extra que a gente tem nesses carrinhos, né? Um outro ponto positivo que eu acho que vocês devem saber, pessoas que gostam de Mini, normalmente gostam de Mini e são apaixonadas por Mini, dão a vida por Mini, sabe assim? É mais ou menos como um subarista, é mais ou menos como rondeiro, enfim. Particularmente, estando no grupo agora de Mini, eu percebi que tem muita coisa relacionada com isso. As pessoas de certa forma se ajudam, tem grupos nos Estados Unidos inclusive muito forte, aqui na Inglaterra é muito forte, então você entra em grupos que falam inglês, etc, você vê que é uma comunidade gigantesca que vem desde às vezes dos minis menores até os últimos que estão saindo agora, tem até elétrico, né? E isso daí dá um ânimo, né? Tem grupos e encontros de Mini o tempo inteiro. Então pelo menos aqui na Inglaterra eu posso dizer que a cena de Mini é bem forte. Uma coisa que eu já falei em outro vídeo, na verdade, e achei super legal desde que eu entrei no Mini, é o nível de acabamento dele. É super legal. É bem gostoso mesmo, é bem firme, bem de qualidade, sabe? Vindo do Renault Clio RS 197, o salto é gigantesco, de verdade. Então é prazeroso de estar dentro do carro, passa uma sensação bem gostosa, tanto nos toques dos botões, etc, como, enfim, para dirigir em geral. O estilo da direção, né? Você vê, além disso, o ponto positivo desse carro, ele também, por ser 1.6, ele tem uma taxa muito baixa aqui na Inglaterra, se eu não me engano, a taxa de rodagem dele, né, road tax que a gente chama, é em torno de 100 e pouco, 180 pounds por ano, né? Então eu acho que a facilidade de ter esse carro pelo custo também ajuda muito. Agora vamos falar das coisas que não são tão agradáveis, tá? Alguns vão me xingar, alguns vão me bater, mas eu tenho que falar que a verdade é essa. Eu tô tentando testar alguns carros legais que eu sempre tive vontade de ter e falar bem a real para vocês, certo? Então assim, a primeira coisa que me incomoda bastante no Mini é que, principalmente essa versão aqui, ela veio com diversos pontos negativos em relação ao motor dele. Eu acho que foi um projeto bem complicado, ele tem muito problemas crônicos, vamos dizer. Então, o que eu posso dizer para vocês é que em relação a esse motorzinho aqui, N14, ele tem alguns problemas crônicos que são super comuns, como a corrente do comando dele, que normalmente com 50 mil, normalmente a galera fala que precisa trocar, porque é de plástico as guias e tal, então ela acaba, sei lá, esfarelando. Tem problema aqui no parafuso também, que às vezes acaba ficando mais solto, então ela começa a bater a corrente. Ele queima bastante óleo também, então
são coisas que eu tenho que ficar em cima, às vezes eu tô completando o óleo toda hora, por ser muito quente, né, a turbina dele, ele trabalha super quente, em torno de 106 a 108 graus aí quando tá dirigindo numa boa, cara, ele começa a queimar tudo, tanto que isso aqui, tudo bem, isso aqui tá meio quebrado, né, então ele acabou ficando mais solto, mas é muito fácil de nessa região começar já também derreter as coisas e tal. Então assim, é um tipo de projeto que para mim faltou uma certa atenção. Eu não sei o que aconteceu, enfim, não sou projetista disso tudo, mas eu acho que teve alguns problemas que eles não souberam resolver. Isso também passou um pouco pro N18. O N18 teve menos problema, mas ainda também muita gente reclama porque tem problemas semelhantes, mas é isso, é uma comunidade que gosta do carro e tenta manter ele o melhor possível para poder dirigir. E é óbvio, como eu sempre digo, carro é dono. Eu não acho que tem uma marca horrível ou um carro horrível, que normalmente, como a galera sempre fala, né? Tem carros que exigem mais manutenções e aí por isso que a galera às vezes reclama. O Mini é desses tipos que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu não recomendaria ser um primeiro carro de alguém, por exemplo, entusiasta, entendeu? Como por exemplo um Corolla, um Civic, sei lá, coisas que você consegue manter, e o entusiasta que vai começar nessa vida de carro modificado, eu acho que é muito mais fácil de lidar. Uma coisa que eu não curto tanto tá aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês, é o espaço interno. É assim, eu falei, é um carro pequeno, um carro para entusiasta, eu gosto de dirigir, eu não me ligo muito para isso, mas o que tá acontecendo é que assim, ele é super pequeno, então o banco de trás, para minhas crianças ainda vai porque eles são pequenos, mas não é muito prático. Não é um carro que dá para colocar 4 adultos numa boa, não. Normalmente os 2 da frente tá ok. Mas assim, é uma crítica que tem que ser dita, né? O porta-malas é um porta-luvas, então não cabe nada, absolutamente nada, né? Eu tenho me visto tentando colocar algumas coisas de ferramentas que às vezes eu tenho que carregar e eu tenho que deitar os bancos, literalmente porque não cabe uma mala de ferramentas atrás. Então assim, são pontos que vale a pena considerar se você tem que usar ele para algumas coisas de carregar, enfim, de trabalho e tal. Mas como entusiasta, como carro de pista, por exemplo, é muito legal. É um carro que dá para fazer uns projetos bem legais. Mas tem esse ponto negativo do tamanho das coisas internas. Se você tiver um pouco mais de 1,80 m, você já vai sofrer um pouco. Time, faz tempo que eu não posto vídeo aqui para vocês, mas tem uma boa razão e eu vou inclusive falar com vocês no final desse vídeo. Outro ponto negativo, vamos dizer, né? Não positivo. Na verdade, essa mistura de carro alemão com carro francês com carro inglês, que eu não sei, ficou uma mistureba bizarra. E aí o que acontece? A BMW adora acender a luz do painel, certo? O projeto dele ser francês do motor, como eu acabei de comentar com vocês, que ele não é tão bem projetado assim, fica acendendo luz no painel o tempo inteiro. Mas é lógico, é a minha opinião, tá? Então assim, você tá andando, cara, a chance de acender luz no painel é o tempo inteiro. Vai acender luz no painel porque tem 1 milhão de código e tal. E a BMW era assim, eu tinha a BMW, então eu sei que ela é bem assim. Mas então isso daí me deixa incomodado. Você parece que a qualquer momento que você está dirigindo vai ter algum tipo de luz, vai acender. Agora vai fazer aquele barulhinho típico do Mini, é um pouquinho mais delicado, ele faz... né? Então tem esse porém. A gente vê muito desses carros na pista. Eu quando coloco o Clio, né, que eu tô fazendo todas as pistas da Inglaterra, se vocês não acompanham, acompanha aí, já se inscreve no canal. Mas eu vejo muitos projetos desse carro aqui, literalmente muito fortes, muito legais de andar na pista, que dá pau no Clio que eu tenho, no Cliozinho de pista que eu tenho, mas eu vejo que às vezes não é tão resistente, que não é tão confiável assim. Então é legal? Mas ele tem esse problemazinho de confiabilidade, meu querido. Mas eu que gosto de carro, eu entendo, né? Foi assim também com o Clio, foi com vários outros carros. Que a gente sente que o negócio aqui é um pouquinho mais embaixo. Então é isso, time. Na verdade eu não queria falar tantos, né? Eu acho que esses pontos são os principais que eu sinto nesses 3 meses de uso desse carrinho aqui, que é bem legal. Eu gosto de falar as coisas negativas, mas mais por alerta mesmo, mais coisas que eu tenho vivido. Mas eu recomendo demais esse carro, na verdade, para pessoas que têm um pouco mais de experiência, né? Se você quiser, como primeiro carro, tiver dinheiro, manda ver também. Mas se você tiver um pouquinho mais de experiência, pelo menos você não sofre tanto caso aconteça de acender umas luzes no painel a cada um mês. A cada um mês acontece de acender alguma coisa, tem que ficar mais em cima do óleo, essas coisas, né? Então eu gosto de alertar, mas assim, eu recomendo bastante. O carro é um tesão de dirigir.
É um kart, como se diz, e eu gosto muito, gostei bastante do carro. Mas eu tenho um recado para dar para vocês. Vocês viram que faz um tempo que eu não tenho postado vídeo aí, faz umas 4 semanas que eu não consegui postar vídeo, mas muito por conta do meu trabalho, né? Eu tenho trabalhado bastante ultimamente, principalmente porque é o verão aqui na Inglaterra, então eu tenho feito bastante coisa e a minha vida tem sido bem corrida. Tô tentando até inclusive consertar o Clio, tô arrumando umas coisas que eu preciso para poder pôr ele na pista. Eu vou fazer vídeo para vocês verem também, mas tá corrido, então lá naturalmente a gente acaba dando foco nas prioridades, certo? O que acontece, como eu comentei num dos pontos negativos, que o tamanho do carro tá um pouquinho incômodo no momento, eu vou acabar trocando por um carro maior, não muito maior. Eu ainda pretendo fazer alguma coisa com carros mais esportivos. Eu tô oferecendo já, apesar de ter ficado pouco tempo com o Mini, já tô oferecendo ele para alguns lugares, fazendo swap e tal, literalmente pelo tamanho que eu preciso carregar algumas coisas e o Mini não tá muito fácil, justamente quando eu tenho que carregar com meus filhos. Eu pretendo fazer vídeo quando eu conseguir mais. Agora talvez eu não vou conseguir postar mais todos os domingos, mas vou postar o máximo possível. E obviamente que o projeto do Clio de fazer todas as pistas, que ainda faltam umas 8 se eu não me engano, tá em pé. Ainda vou colocar ele em todas as pistas com certeza e vou filmar para vocês. Então é isso, eu espero que vocês entendam, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, nessa explicação do Mini e tal, e de tudo que vai ainda acontecer aqui no canal, beleza? Obrigado, time, mais uma vez para todos que me apoiam aí, e a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Valeu, tchau!